especial, afinal de contas eu vou fazer o segundo diário de escrita do meu terceiro livro, intitulado Sonhos de Menina. Para quem ainda não me conhece, eu sou escritora, eu tenho livros infantos juvenis, eu tenho duas obras. O primeiro livro, A Bailarina e o Atleta, e o segundo livro, Partiu Shopping. São dois livros que eu escrevi com muito amor, com muito carinho, foram publicados, esse pela editora Autografia e esse de forma independente, e estão disponíveis na minha página no Facebook, ou pode me mandar um e-mail aqui embaixo pedindo, é R$20 cada um, mais o frete, a gente conversa depois. E eu estou trabalhando no meu terceiro livro, Sonhos de Menina. Eu fiz o primeiro diário, vai estar linkado para vocês, para saber como que estava indo, que eu resolvi mexer na história, né, dar uma mudada. E muita gente está perguntando como é que tá, não sei o que, umas amigas, faço stories no meu Instagram, sempre contando como foi, algumas pessoas até já sabem algumas coisas, mas enfim, sem muito blá blá blá, e eu vou começar a contar mesmo como foi o andamento desde o último dia. Vamos lá? Então, você já sabe, nessa pastinha aqui, eu organizo todas as minhas escritas desde o segundo livro. O primeiro livro eu ainda não tinha essa ideia de organizar. E enfim, eu terminei contando que eu mudei o início porque eu achei que de outra maneira seria mais legal, para a história fluir bem melhor e dar um gostinho, uma pimentinha na história que ainda não tinha. E segui por algumas bases e faz o quê? Uns 15 dias, não lembro, eu comecei a escrever uma cena, isso eu falei até nos stories que eu estava muito empolgada, porque desde que eu comecei a escrever, eu imaginei uma cena para a história e eu fiquei louca para que chegasse logo, mas aquela coisa, respira, né, não vamos avançar, porque senão a gente vai destruir toda a nossa história só porque a gente quer chegar naquela cena. E finalmente chegou, e gente, quem escreve sabe, aliás, qualquer trabalho, né, que a gente faz, sempre tem uma coisa que a gente espera mais, que a gente gosta mais, principalmente quando diz respeito à arte. E eu escrevi com uma alegria aquela cena, e eu apagava, e eu mexia, e remexia. Quando terminou a cena, eu pensei assim, gente, ela tá meio brega. E aí eu arrumei e deixei ela muito brega, porque a intenção desse livro é que ele seja um livro amorzinho, fofinho, e não seria um livro amorzinho se ele não tivesse um pouquinho de breguice, que faz parte. E eu tô muito feliz com essa cena, eu imaginei assim na minha cabeça, eu tô muito curiosa pra saber o que vocês vão achar dela. Eu ia dar um spoilerzinho, mas eu não vou dar não, eu vou deixar vocês um pouquinho mais curiosos, talvez no próximo vídeo, ou contando como vai ser, eu conto, dou uma diquinha de qual que é essa cena. Uma coisa que aconteceu é que eu mexi um pouquinho em alguns personagens. Eu já tenho meu personagem preferido, que ele seria secundário, mas eu resolvi colocar esse personagem no final com uma coisa muito importante, muito genial, que vai acontecer no final da história. Ele, tipo assim, vai ser a pessoa que vai salvar a pátria, pode-se dizer. E uma outra personagem, no meio do caminho eu falei assim, eu tô achando ela chata, carrancuda, eu vou mexer aqui, vou mexer um pouquinho, o que será? E de repente eu falei, já sei, eu vou fazer essa mulher assim, assim, assim e assado, com esse jeito. Ela não precisa ser carrancuda, ela não precisa ser nada. Claro que quando eu for reeditar, for reescrever a história, eu vou ter que mudar algumas coisinhas no início da história pra condizer melhor com essa nova personalidade dela. E eu tô muito feliz, tô gostando muito mais dela agora do que antes. Outro item que eu mexi, que eu falei, que era a questão da playlist, que é muito importante. A playlist dessa história está sendo, assim, uma das coisas mais importantes do livro. E eu também mudei, eu escolhi outras músicas. De início eu montei a playlist e tal. Eu vou colocar o quê? A música que eu gosto, essa música assim. Ai meu Deus, eu tenho que ter uma música tal. À medida que eu fui escrevendo a história, eu fui me envolvendo com o livro, eu fui falando assim, gente, não combina, né? Eu acho que tem que ser
uma outra música, ou então surgiu no meio do caminho e essa cena que eu falei breguinha, eu escrevi uma outra, assim, como se fosse uma filial da outra, com uma outra música que tem a ver também com essa cena que casou, que combinou super com o momento. E eu resolvi deixar assim meio em aberto as próximas músicas. Tem, como é que eu posso dizer? Tem uma lista de algumas que eu gostaria de usar, mas pode ser mudado. Eu não vou ficar me prendendo a todas elas ao longo da história. Claro, uma coisa que eu não posso deixar de contar pra vocês é que finalmente eu cheguei no clímax da história! Pra quem ainda não estudou sobre isso na escola, ainda não aprendeu, o clímax é a parte mais importante da história, é o pico assim, quando tá tudo em banho-maria, tudo bonitinho, de repente, acontece uma coisa, a história sobe e você fica empolgado, é a parte mais empolgante, meu Deus, o que vai acontecer agora? Socorro! Enfim, eu cheguei nesse clímax, ele vai começar um pouquinho triste, com uma descoberta, ó, já tô dando um spoilerzinho, e depois ele vai subindo, subindo, até que tudo se resolva no final. Tem uma coisa muito legal da Flavia Eliart, que ela fala dos arcos dramáticos, né, que a história, ela vai falando como se fosse um gráfico, a história vai fazendo assim, ela sobe, e de repente ela vai descendo, com as coisas todas se resolvendo. E eu tô muito empolgada, mas ao mesmo tempo eu tô muito assim, como é que eu posso dizer? Não é preocupada a palavra, mas vamos supor, muito preocupada porque são cenas que a gente precisa ter um pouco a mais, muito mais cuidado na hora de escrever, porque qualquer rinho pode ser que não entenda ou pode não dar a emoção, a sensação que ela tem que dar. Então, gente, Sonhos de Menina já chegou ao clímax, finalmente. Quem me acompanha sabe, eu tive problema nessas férias agora em janeiro por conta de tendinite. Tinha dia que eu não conseguia escrever, ou se eu escrevia, sei lá, 10 páginas por dia, 20, 30, eu tô escrevendo a metade. E devagarzinho eu pegava um horário, eu vou escrever de 8 às 10. Eu escrevo de 8 às 8h30, faço um monte de coisa, não sei o que, aí eu volto dali um pouco, escrevo mais um pouquinho, pra não forçar muito o braço. Eu já tô cuidando disso. Mais pra frente eu faço um vídeo falando um pouquinho sobre como eu tô cuidando da minha tendinite. Aliás, algum escritor, alguém que quiser trocar informações comigo e dizer como que a gente cuida, alongamentos pra fazer antes de escrever e tal, vai ser sempre muito e super bem-vindos. E vamos aguardar. Eu não vou dizer pra vocês, olha, eu quero daqui a X tempo estar com o livro escrito. Eu tenho isso pra mim, é minha meta, mas a gente sabe que pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. Não só coisa ruim como a tendinite me aconteceu, mas vai que chega lá e eu quero mudar a história, ou não tá boa, ou eu tive uma ideia bem melhor e vou ter que mexer lá na frente. E muito obrigada, muita gratidão a todo mundo que está acompanhando. Está sendo muito diferente escrever esse livro, porque os 2 primeiros eu não tinha tanto contato com os leitores, principalmente o primeiro, que ninguém sabia. Está sendo muito gostoso escrever e contar para vocês, para os amigos, como que está sendo. Receber recadinhos de aí, a gente tá animado, tudo, fazer um stories no Instagram, tirar uma foto e postar que tá escrevendo, contar alguma coisinha da história e receber recadinhos, encontrar pessoas na rua que perguntam, então até às vezes ideia de diquinha, eu anoto, gente, todas as ideias que vocês dão, eu anoto. Se não der pra usar nesse livro, eu usarei em outros. Tá? E muito obrigada a todos vocês, muita gratidão por esse momento, um beijo, obrigada por assistir até o final e até o próximo vídeo, tchau!